Leitores do jornal Tribuna da Imprensa Livre, telespectadores da TVC Rio, estamos iniciando aqui mais um programa Tribuna na TV. Hoje vamos conversar sobre essa questão do leilão da cessão onerosa, da chamada cessão onerosa do pré-sal. E como é um assunto muito delicado, que envolve a soberania nacional, os interesses econômicos, estratégicos, inclusive para os próximos anos, para um plano de ação econômico da economia brasileira para os próximos anos, nós estamos trazendo aqui um especialista do setor, uma figura que eu acompanho há pelo menos uns 20 anos aí e que traz muitos elementos a respeito do tema, que é o professor, diretor da EPET, técnico em engenharia do petróleo, Fernando Siqueira. Fernando, obrigado pela sua participação aí mais uma vez conosco. Eu que agradeço. Você acabou de dar... Nós estamos aqui no Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, da onde eu acabei de ouvir uma palestra que você brilhantemente explicou toda essa questão internacional do petróleo desde lá de trás, trazendo à tona aí essa realidade da sessão onerosa hoje, do leilão que nós estamos gravando o programa. O leilão foi na semana passada, nós estamos na véspera do leilão. Mas me fala uma coisa, o que isso vai acarretar de fato para a economia nacional, meu amigo? Obrigado. Isso vai acarretar uma perda de rendimento estupenda, né? Nós temos clareza de que o pré-sal é a locomotiva que pode alavancar o desenvolvimento nacional. Eu cito sempre, o caso da Noruega, que era o segundo país mais pobre da Europa, vivia de vender bacalhau e minério de segunda espécie, e encontrou petróleo na década de 70, criou a estatal Statoil, e ela administrou bem em favor do povo da Noruega, dos noruegueses, e se transformou o país no país mais desenvolvido do planeta, o melhor índice de desenvolvimento humano dos últimos 5 anos. Melhor tecnologia, melhor educação, melhor saúde, melhor bem-estar social, segunda renda per capita do planeta, e ainda tem um fundo soberano de 900 bilhões de euros para quando o petróleo acabar, o povo norueguês não perder a qualidade de vida que foi proporcionada por esse petróleo. Então, nós temos hoje condição de nos tornarmos uma grande Noruega, ou seja, um país altamente desenvolvido, ou a outra opção foi o caso da Nigéria, que descobriu o dobro do petróleo na mesma época que a Noruega, entregou para o cartel do petróleo e continua hoje um país miserável, vendo a sua riqueza ser dilapidada. Então, ao entregar o pré-sal para o cartel internacional do petróleo, o povo brasileiro vai estar perdendo uma lucratividade da ordem de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Me perdoa, Fernando, deixa eu te cortar um minuto. Você está me dizendo para o espectador do nosso programa, para os nossos leitores, que o nosso leilão, nós estamos perdendo da ordem de centenas de bilhões de dólares, é isso mesmo? Isso, nós estamos perdendo mais de 1 trilhão de dólares. Não é possível. Quer dizer, reais. Quase metade do PIB brasileiro, é isso que você está dizendo? Quase metade do PIB brasileiro. Então, é uma perda imensa, digamos assim, nós vamos perder a arrecadação do petróleo, vamos perder a geração de empregos, que as empresas estrangeiras trazem tudo pronto de fora, equipamentos, materiais, pessoal, técnicos, e então vai tudo vir de fora, vai ser tudo remetido com lucro, uma forma de lucro para o exterior. Como do royalty, né? Nós temos os dois focos de corrupção que existem na produção mundial, são o superdimensionamento dos custos de produção. Por exemplo, uma empresa compra um sistema aí por 2 bilhões de dólares, aí declara que comprou por 3, ela vai receber isso tudo em petróleo, vai receber 50% a mais em petróleo, e você não tem como controlar isso, porque eles arranjam provas de gasto no exterior, com plataformas, com vários produtos, e nós não temos condição de fiscalizar. Então, esse é um foco de corrupção mundial, por isso é que os países que são explorados ficam na pobreza. E o outro é a medição fraudulenta. Você produz 500 mil barris por dia, declara que produziu 300, bota um navio de noite para carregar o petróleo, vai embora, e você não tem como fiscalizar isso. Então,
sonegação de impostos, a sobrevalorização dos custos de produção, remuneráveis, ressarcíveis em petróleo, a medição fraudulenta, a vinda de técnicos do exterior, materiais, equipamentos, tudo isso em detrimento do nosso desenvolvimento. Quer dizer, a tecnologia que é desenvolvida no país, porque não é só a Petrobras, ela desenvolve tecnologia e repassa para o mercado brasileiro, o que as outras empresas não fazem. Então você está perdendo desenvolvimento de educação, saúde, tecnologia, empregos, tudo isso vai ser perdido com essa venda absurda desse excedente. Nenhum país do mundo vende petróleo já descoberto. Isso é um total descalabro. Você ter uma área já descoberta pela Petrobras, comprovada, de 17 bilhões de barris e vender isso a preço vil. Claro. Fernando, eu li recentemente uma nota técnica assinada pelos ex-diretores da Petrobras, o Wildo Sauer e o Guilherme Estrela, e eles deixaram claro que isso está sendo uma afronta à soberania nacional e interesse público. Como é que você também interpretou essa nota? Hoje na minha palestra aqui no sindicato eu fiz um resumo dessa nota, né? O Wildo Sauer e o Guilherme Estrela foram dois protagonistas, né? Principalmente o Guilherme Estrela como geólogo, foi um grande protagonista na descoberta do pré-sal. Do pré-sal em 2003. Em 2006 é que foi, ele começou em 2003, né? Em 2006 começou. Desenvolveu, retomou, Claro. ressurgiu a equipe que estava trabalhando no pré-sal. Que deu uma freada, inclusive você teve envolvimento com isso, mas depois a gente fala disso, vamos seguir nesse ponto. Tá, então o Estrela foi um grande protagonista nessa descoberta, reativou a equipe, prestigiou o pessoal, teve a coragem de mandar perfurar o poço. Quando chegou um determinado nível, o pessoal reportou, olha, até aqui não achamos nada, ele continua até achar. Que nem o Monteiro Lobato, né? Vamos até o final desse poço. Vamos até o final. Então, por exemplo, o campo de Libra, que é um campo, segundo maior campo do pré-sal, a Shell perfurou até 4.000 metros e devolveu o campo. A Petrobras, depois de ter achado o pré-sal no campo de Lula, né? Que era chamado Tupi antigamente. Então, com a descoberta de Tupi, a Petrobras teve a coragem e o desprendimento de continuar perfurando em outras áreas. E aí descobriu essa província magnífica, a maior descoberta dos últimos 30 anos, em termos de quantidade e qualidade do petróleo. Então, o diretor Guilherme Estrela e o Wildo Sauer são dois fundamentais protagonistas dessa grande façanha. Essa vitória, né? Essa vitória. Então eu hoje transmiti aqui algumas considerações à parte, mas foquei principalmente nessa nota técnica que os dois fizeram, que está Perfeito. Muito boa, muito isenta, claro. Mas muito técnica, né? em favor do Brasil. Professor Fernando Siqueira, você estava falando na palestra da qualidade, até teve um dos membros aqui do auditório, um dos petroleiros, veio perguntar a diferença do petróleo venezuelano para o petróleo brasileiro, do pré-sal, até de outros petróleos do mundo, a qualidade, que o nosso teria uma qualidade muito superior pela sua leveza. Fala um pouquinho dessa questão. Um pouco de história, né? O petróleo, ele é formado numa chamada rocha geradora, né? Que você tem os detritos que vão sendo levados pela água, né? Por exemplo, no caso do pré-sal, quando os continentes eram juntos, a África e a América do Sul, os rios africanos e os rios brasileiros, predominantemente, traziam material de alta qualidade e depositavam na divisa, que era o ponto mais baixo, formando ali grandes lagos, né? E no fundo desses lagos tinha esse material orgânico. Aula de geologia, gente, vamos lá. Quando os continentes se separaram, segundo os geofísicos e geólogos do sul para o norte, foi se abrindo um braço de mar, e aí então esses grandes lagos tiveram o seu produto afundado, né, para o fundo mais do leve. mar, e depositaram lá no fundo do mar. Os lagos desapareceram e o produto ficou no fundo do mar.
Como esse braço de mar não tinha movimento lateral de corrente nem de onda, então a água ali cercada, né, ela só subia e descia com as marés. Mas pelo fato de estar sem movimento horizontal, ela evaporava mais rápido. E quando evaporava, foi aumentando a concentração de sal nesse braço de mar. Então esse sal foi se depositando em cima daquele material previamente depositado pelos grandes lagos. Então formou uma camada aí de uma média de 2 quilômetros em cima daquela rocha, porque quando os rios trazem areia, pedra, um monte de material orgânico. Então essa rocha fica com aquele material orgânico impregnado. E esse material vai, com o tempo, cozinhando, milhões de anos aí, anos e anos, até que ele amadurece e se transforma em petróleo. Então esse petróleo migra pelo terreno até achar uma rocha esponjosa que o absorva. Interessante. Nesse caso, 90% do petróleo se perde e uns 5 a 10% são retidos por essa rocha. Essa rocha fica vulnerável a... Então, essas bactérias comem o petróleo, elas são elitistas, né? Comem o petróleo leve e deixam o petróleo pesado. É o caso, por exemplo, de marlim e albacora. No caso do pré-sal, como a rocha ficou protegida mecanicamente e biologicamente pela camada de sal, as bactérias não tiveram acesso, então não comeram o petróleo leve. Então, por isso, o óleo do pré-sal é de altíssima qualidade. Entendeu? Então, 90% do petróleo que se formou nessa rocha, a própria rocha geradora ficou protegida mecanicamente pela camada de sal. Então, 90% do petróleo está ali, não migrou para o terreno, está ali retido e com altíssima qualidade. Por isso, o óleo do pré-sal é melhor do que o dos reservatórios convencionais. Muitíssimo superior, né? É. Professor, como é que você está vendo essa questão também, que envolve também o petróleo, que é esse absurdo, essa catástrofe ambiental que está acontecendo tanto do norte do Espírito Santo, já no estado do Pará, no Maranhão e tudo mais. Como é que você vê essa coisa? Por que não há uma certa, vamos dizer assim, contundência e firmeza em relação a esse tipo de catástrofe por parte das autoridades? É uma omissão criminosa das autoridades, né? Por exemplo, você vê lá no Golfo do México, quando a British Petroleum, por um erro lá de economia e erro de operação, afundou uma plataforma e derramou óleo, quantidade talvez menor do que essa. Foram cenas terríveis que a gente vê na televisão chegando, dos animais, né? Aí todos eles melados de óleo, aquela coisa absurda. O governo lá multou. Manguezais que tem lá, né? Multou a British Petroleum em 58 bilhões de dólares. 58 bilhões de dólares. 58 bilhões de dólares. E aqui o governo não está fazendo nada. Quem está tirando o óleo é a Petrobras, que contratou 1.700 pessoas, está lá, já tirou lá 200 mil toneladas de óleo, né, de resíduo de óleo, e enquanto o governo não está... Nenhuma outra empresa privada aí do cartel foi lá pagar pessoal para tirar petróleo. Quem está lá é a Petrobras. E não sai uma linha nos jornais. Certo. É impressionante como você vê isso na rede social. Boicote é permanente. Né? Boicote permanente, porque a grande mídia quer ver a Petrobras privatizada, quer ver o leilão para a empresa estrangeira. Então, a Petrobras não teve um elogio pela sua ação, que minimizou muito, porque esse é um desastre ambiental de altíssimo periculosidade. Pior da história do nosso litoral brasileiro, sem dúvida nenhuma. Você destrói o ecossistema, né? Claro. É muito mais grave o agravamento que é o ataque ao meio ambiente, né? Que você perde animais, micro-organismos e várias... O mar tem uma riqueza fantástica, né? Claro. De organismos e... Claro. Então, não tem sentido, né? Você vê um governo totalmente ineficiente. Mas nós temos um ministro do meio ambiente que não tem a menor noção de defesa do meio ambiente, então isso dá até para entender. Para não aceitar, mas entender dá. Fernando, outra coisa que muito me incomoda
que assusta até, incomoda a inteligência, assusta a maioria dos brasileiros, é como a gente não tem refinarias espalhadas por todo esse país. Porque com tanto petróleo, um petróleo de excelente qualidade, a gente parou de construir refinaria, não existe um projeto sério em defesa das refinarias nacionais. Como é que você vê isso, professor? Da volta de um projeto em defesa das refinarias nacionais. O governo está querendo vender, aliás, o raciocínio do Castelo Branco é ridículo, né? Que ele disse que a Petrobras tem que ficar com apenas metade da capacidade de refino. Mas, ora, você hoje produz 2.800.000 barris por dia. E a capacidade de refino já está abaixo disso. Em 2026 está prevista a produção de 5,2 milhões de barris por dia. Então você tem que dobrar a capacidade de refino. Correto, atender a demanda. Claro, para ficar com a metade tem que dobrar e não vender. A preço de banana. Contradição. É uma total raciocínio totalmente ridículo. Então o que tinha que ser feito? Tem nada contra a refinaria privada, não. Mas é incentivar as empresas privadas a construírem refinarias. Claro. Nós precisamos dobrar nossa capacidade. Claro. Então, tem que dobrar a capacidade para a gente exportar combustível, não óleo. E não comprar óleo bruto, não comprar fino, né? Pois é, então é uma visão absolutamente antinacional. O Brasil ainda compra muita combustível? Compra bastante, porque ele compra combustível e exporta óleo bruto, porque a capacidade de refino já está aquém do limite. Isso que eu te falo que incomoda a lógica, incomoda a inteligência nacional, isso, né? Nós tivemos aí a refinaria aí do Comperj, que foi abolida, né? Paralisaram tudo, né? Foi paralisada, era uma refinaria de uns 300.000 barris por dia. Tivemos 2 refinarias lá no Maranhão, que também o projeto foi banido. A refinaria lá de Pernambuco foi construída muito abaixo da capacidade inicialmente prevista, então nós já podíamos estar autossuficientes em refino, mas uma refinaria leva 5 a 6 anos para ser construída. Então nós já estamos absolutamente atrasados. Então o governo quer vender o que nós já temos, o preço de banana, em vez de incentivar a construir novas. Claro. Essas refinarias do Maranhão lá são estratégicas para o povo do Norte e Nordeste. Então, incentiva a China, ou quem quer que seja, quer vir fazer refinaria, vamos incentivar. Com o Comperj, a China tentou, depois desistiu. Por que a Petrobras não investe? A Petrobras tem recursos para investir. Então, você vê que Itaboraí está numa situação dramática, né? Triste, né? Desemprego. Prometeram até que iam reabilitar o projeto, né? Pois é, mas até agora, a China não quis, aí o governo brasileiro nem se preocupou. Quer dizer, além disso, nós tivemos as consequências da Lava Jato, né, que foram dizimar as empresas de engenharia nacional. As grandes empresas nacionais, né? Porque, por exemplo, você tem o Odebrecht, tem 84 controladores corruptos. Prenda-se esses controladores, puna-se esses controladores, mas não se puna 150.000 empregados que perderam seus empregos, né? Claro. E a engenharia nacional perdeu demais, que essas empresas, Camargo Correia, OAS, tinham uma tecnologia desenvolvida, né? E isso tudo está indo para o ralo. Claro. Paralisou o país, o desemprego explodiu, porque se puniu inadequadamente as empresas de engenharia nacionais com toda a sua tecnologia, sua capacitação técnica e se regrediu, né? O que seria a punição para os corruptos acabou sendo a punição para o povo brasileiro, é isso? Para o povo brasileiro, exatamente. E os corruptos vão acabar se livrando aí, porque esse negócio de prende ou não prende na segunda instância, claro, né? Claro. Vão acabar contratando advogados caríssimos e vão se livrar, e a tecnologia e a engenharia nacional foi dizimada. O mais chocante é o seguinte, alguns são presos sem instância nenhuma. E outros, precisa terceira, quarta, sei lá quantas instâncias para o cara ser preso. Mas vamos dizer o seguinte, professor Fernando Siqueira. A gente hoje, por poço, a gente está tirando o quê? Uma média de 30.000 barris? No pré-sal está dando essa média aí, 25 a 30 Qual é a mil produção barris. diária hoje no país?
2.900.000 barris, sendo que 64% é o pré-sal. Nós estamos atrás só de quem? Nessa produção? Não, aí nós temos... Tem a Venezuela, Não, tem a Arábia temos Saudita. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá. Temos condições de superá-los em algum momento? Eu diria que o fato é que não vale muito a pena você aumentar demais a produção. Ou seja, outro ponto que o país perde com a entrega do O pré-sal modelo do negócio é o mais importante, né? é você não ter um controle sobre a produção. Então, como os países que vão, as empresas... Chamado livre mercado, né? Os países precisam de petróleo desesperadamente, eles podem esgotar o pré-sal em 15 anos. E se o governo brasileiro produzir o pré-sal em favor da nação, em favor da melhor condição para o povo brasileiro, ele pode durar mais de 40 anos. Precisamos investir na energia limpa? Precisamos. É verdade, a Petrobras investia, né? Mas foi totalmente dizimada. Isso é um erro brutal. Qual é a melhor, a eólica ou a solar? Eu acho que as duas são O Brasil, depende, as duas compensam, né? O Brasil tem um potencial Tem as imenso. duas coisas, né? Tem sol e tem vento. Tem sol abundante como em outro país. O Brasil é um continente tropical. Estão perdendo tempo, né, Fernando? Estão perdendo tempo. Mas o fato é que o petróleo ainda é A principal matriz energética do planeta. um energético de alta importância, porque ele é responsável por 93% do transporte, e você não consegue isso em curto prazo com a solar e eólica, né? Ele tem uma função na petroquímica muito importante, 85%. É a questão dos plásticos, a gente esquece disso também, né? As pessoas não lembram disso. 85%. Quantos materiais aqui, por exemplo, que o petróleo está aqui, né? Fibras sintéticas, por aí vai, né? telefones celulares, computadores, fertilizantes, remédios, tudo isso, são 3 mil produtos que o petróleo é matéria-prima, né? Então, o que a gente corre o risco é disso aí esgotar em rapidíssimo tempo. Sensato era desviar todo esse produto, essa matéria-prima, apenas para esse tipo de indústria, né? Exatamente. E tirar do combustível... Tirar que a parte mais nobre dele é a parte petroquímica, Claro. Fertilizantes agrícolas, remédios, Claro, né? claro. Plásticos em geral. Então, tudo isso a gente pode perder Claro. de uma forma irresponsável. E o lucro é mínimo, né? Porque o edital de venda é um negócio, é uma agressão, né? ao bom senso e à soberania nacional. A coisa é tão ridícula que eles fizeram uma tabela que o percentual varia com o aumento da produção ou a diminuição da produção e o custo do petróleo. Então, por exemplo, um campo de petróleo tem um pico de produção, depois vai decaindo até se extinguir. Então, a tendência é passar por um pico e depois cair. E no momento que cai, o percentual do produtor aumenta, e o da União cai. A ponto, veja você, deles colocarem um mínimo de $1 por barril, que pode cair tão drasticamente que o petróleo o petróleo que vai sobrar para o governo pode cair abaixo de $1 por barril. Então, é um negócio assim agressivo à nossa soberania. Similar ao que aconteceu na era FHC com a Vale do Rio Doce, o que está acontecendo agora? É mais ou menos algo assim. O Fernando Henrique vendeu a Vale, que tinha direitos minerários de 3 trilhões de dólares, vendeu por 3 bilhões de reais. Então, agora é algo parecido, né? Você tem alguns trilhões de dólares, de reais envolvidos aí, só nessa seção onerosa, no excedente da seção onerosa, mas tem outros campos ainda a serem descobertos, com potencial de alto volume de reserva, que nessas condições podem ser entregues a preço vil e detrimento total do povo brasileiro. Então a gente tem que se unir, tem que procurar, por exemplo, eu citei hoje aqui, na minha palestra, que na década de 50,
o petróleo era um mero sonho e, no entanto, houve uma união de todas as categorias. Militares, Professores, militares, professores, todo mundo foi para as ruas. jornalistas, a ABI, não foi Jornalistas, importante? exatamente. Então, o maior movimento cívico da história do Brasil, quando o petróleo era um mero sonho. E hoje ele virou uma baita realidade. Então, nós temos o dever e a obrigação de defendê-lo para o bem do povo brasileiro. Não deixar ser entregue assim, dessa forma absurda. Claro. Bom, com esse recado aí de interesse nacional, a gente vai encerrando o programa. Lembrando que o nosso país é muito rico e a gente precisa estar sempre de olho aberto em relação ao patrimônio nacional. Obrigado pela participação, Fernando. Foi um prazer, Marcelo. Futuramente vamos lhe trazer de novo para o programa para saber sobre a questão do petróleo mais uma vez. Obrigado. Obrigado a você, forte abraço. Parabéns pelo programa, estamos à disposição. Obrigado.